Então, boa noite, pessoal. Aqui mais explicação, continuação da apostila. Agora vamos ver alguns comandos de consulta SQL um pouco mais elaborados, tá? Até o momento, a gente fez umas consultas, digamos, mais simples, porque a gente fazia a consulta numa única tabela e agora a gente vai fazer consultas em mais de uma, tá? Para isso, a gente utiliza a relação entre as tabelas, a associação que elas têm. Por isso que foi importante a gente estudar a questão de chave estrangeira, né, dados que estão interligados de uma tabela a outra. Então, todos aqueles conceitos a gente vai utilizar agora. E o primeiro deles, o primeiro comando, né, é chamado join ou inner join. Por que join ou inner join? Ele é o mesmo comando. Se eu fazer sem o inner join, ele tem o mesmo resultado. Tá? Então, digamos que o inner join é um comando mais utilizado e ele pode ter sua abreviação apenas por join. Tá? De maneira geral, o que ele significa? Ele significa realmente fazer a junção dessas tabelas. Né? Então, pode ser com uma tabela em outra, pode ser de uma tabela para chegar nas outras, né? E vai fazendo assim por diante. Então, toda essa relação é feita através dos comandos join, depois com on. Vou ver um exemplo aqui. E com essa junção, né, com o comando join aqui, a gente pode mostrar ao mesmo tempo dados de mais de uma tabela ao mesmo tempo. Né? Antes de rodar o comando, vou tentar explicar aqui o que seria informações de tabelas, né? Então, digamos assim, eu quero mostrar, na mesma consulta, eu quero mostrar o nome do banco e o nome da agência. São dados de tabelas diferentes, né? E eu preciso mostrar os nomes, não só os códigos. Se a gente for observar por chave primária e chave estrangeira, né, ela existe uma relação entre banco e agência. Entre banco e agência existe uma relação com o código do banco, com esse campo aqui. Digamos que eu precisasse mostrar banco, o nome do banco e mais o nome do cliente. Né? Ou seja, cada banco com seus clientes. De maneira direta, eu não tenho relação, né, banco com cliente. Não tem uma chave estrangeira que liga as tabelas. Mas, através da tabela agência, eu consigo chegar. Né? Eu teria que percorrer uma tabela bancos, depois com a tabela agência, depois com a tabela cliente. Da mesma forma, para chegar na tabela saldo. Então, não necessariamente se observa assim, ó, eu quero dados de duas tabelas, mas elas diretamente não se relacionam, ela não tem chave estrangeira de uma na outra. Não tem, mas de alguma maneira eu posso chegar. Então, no caso aqui de banco, para chegar em cliente, eu tenho agência no meio e eu consigo fazer uma junção entre elas para apresentar esses dados. Tá? Então, a maneira de explicar um pouquinho mais sucinto, digamos assim, né, a comando join, é essa daqui que eu falei, que eu preciso apresentar dados de tabelas diferentes, né, e, de alguma maneira, elas se correlacionam. Então, vamos dar um exemplo aqui. Esse exemplo ele está utilizando a mesma tabela, o mesmo banco que a gente iniciou, que é aquele bancos e agências, de maneira gráfica, são essas tabelas aqui, banco, agência, cliente, saldo, e a gente vai utilizar a mesma ideia. Eu vou só copiar aqui, e eu explico comando a comando, como é que ele trabalha lá na hora de fazer o SQL. Então, olha, eu já estou no banco, né? Eu vou executar ele aqui. Só ficar um pouquinho melhor. Então, o que ele está fazendo aqui, né? Ele está mostrando, na mesma consulta, o código e o nome do banco, o código da agência e o nome da agência. Então, como eu falei aqui, são conteúdos de tabelas diferentes. Ó, código e nome do banco e código e nome da agência. Tá? Nessa relação aqui da chave estrangeira que eu vou mostrar esses dados. Tá? Sempre ele vai ter que ter um from, né, como a gente vinha trabalhando já com select, ou seja, o from, qual a tabela que eu estou trabalhando. O from vai existir. Agora, quando eu tiver que fazer junção entre as tabelas, daí eu vou usar o inner join, né, ou simplesmente o join. Né? Ele também funciona da mesma maneira. O inner join aqui. Aí eu tenho que fazer como se fosse o from, né? Eu tenho que fazer o nome da tabela. Aqui eu estou dando um apelido, depois eu explico o porquê do apelido, né? E daí, depois do comando on, vem a relação entre essas tabelas. Então, qual que é a chave primária e chave estrangeira uma da outra? Mostrando um exemplo aqui graficamente, né? Qual o campo que se relaciona com essa tabela e essa?
é o código do banco. Tá? Então, eu vou ter que fazer a junção através desses dois campos, né, que são chave primária e chave estrangeira, uma na outra, para a gente poder fazer o comando com a junção. Tá? Agora, por que eu coloquei o apelido alias, né? Então, o banco chamei de B e a agência chamei de A. Né? Esse apelido é eu que defino, eu que estou fazendo a consulta, eu que defino. Parece ser mais fácil, né? Fazer B aqui para bancos, agência A. Ah, mas se tivesse duas tabelas com mesmo, iniciando pela mesma letra. O nome do apelido que você deu aqui, né, que a gente chama de alias, não importa. Eu poderia chamar BCO e a outra de AG. Não importa. É claro, se eu chamar aqui de BCO, eu tenho que usar BCO aqui, tenho que usar BCO aqui, né? Onde tiver a referência. Dessa forma, do jeito que está aqui, então chamei banco de B e agência de A. 12 apelidinhos para cada tabela. Vou fazer a execução aqui. Ele está dizendo que a tabela bancos não existe, porque a minha tabela, na verdade, se chama banco. Então, se o de vocês aí também tiver essa diferença, pode dar esse problema também, ó. Aqui são os nomes exatos da tabela. Não é bancos, é banco. Ó, então, aqui mostrou, né? Então, o resultado aqui, código do banco, nome do banco. Código da agência, nome da agência. Então, novamente, esses dados aqui, eles estão em tabelas diferentes. Né? Código e nome. Isso aqui do banco e da agência. Tem dados diferentes, né? Mas as tabelas se correlacionam. Através do quê? Através da chave estrangeira. Código do banco e código do banco. Então, digamos assim, há uma maneira de fazer e uma maneira da gente chegar nas informações, mesmo estando em tabelas diferentes. Né? E é assim que também a gente começa a aplicar na prática o conceito que a gente viu, né, até a parte teórica, viu em outras ocasiões, são os conceitos das chaves que eu comentei, né, e da relação de tabela com tabela, um para um para N, né? Como que eu chego com dados de uma tabela na outra? Através da chave estrangeira. Também a questão de que eu comentei em outros também de redundância de dados, né? Uma das questões porque a gente utiliza as chaves. Não faz sentido eu criar uma tabela só, né, de banco agência, digamos, uma tabela única, porque eu teria que repetir o nome do banco para todas as agências dele, o nome do outro banco para todas as agências dela. Não faz sentido eu fazer isso, por isso que aí vem a questão da gente fazer a normalização, tá? Redundância de dados. Voltando aqui ao nosso exemplo, né, digamos, essa consulta aqui funcionou, beleza. É o primeiro exemplo que a gente tem aqui. Vou fazer um outro exemplo agora, que digamos que não está na apostila. Desses dados aqui, vou querer mostrar nome do banco, código e nome do banco, código e nome da agência, e também quero mostrar código e nome do cliente agora. Vou fazer uma relação. Como eu falei, de banco para cliente a gente não tem relação direta, né? Mas de agência eu consigo chegar em cliente. Né? Através do quê? Através do campo código agência. Então, como é que eu mudaria esse SQL aqui? Vou dar um editar aqui. Ó, o from eu faço uma vez só, tá? O inner join que eu posso fazer mais de um. Então, vou fazer aqui inner join. Com qual tabela? Cliente. Vou chamar aqui de C. Eu vou dar um apelido de C. Não foi o apelido eu que defino, o provedor aqui que está mexendo. Aí qual que é a relação? Então é C ponto code AG com a ponto code AG. Ah, professor, mas se eu colocar aqui o código da agência com o código do banco, né? Na tabela agência tem o código do banco. Vai dar certo? O teu SQL não vai dar errado, ele não vai identificar qual que é a informação que você está querendo juntar, digamos. Só que a consulta fica errada, vai retornar dados que não são relevantes, né? Eles vão estar diferentes. O que pode acontecer do mesmo código estar, né, em campos diferentes. Por exemplo, o código do banco e o código da agência pode ser o mesmo, mas são informações diferentes. Né? Então, é isso que tem que cuidar. Vamos executar aqui. Ainda me trouxe, né, só os dados em relação a banco e agência. Por que não me trouxe os nomes dos clientes? Porque eu não coloquei lá no select. O select está mostrando somente
o nome do banco, código do nome do banco, código do nome da agência. Vou editar novamente. As colunas, os valores que eu quero mostrar, vai no select, né? Tem que ser ponto. Code underline client, não sei se é isso. E também C ponto client. Nome. Ó, então agora está mostrando nome e código dos clientes. Tá? Então, reparem que eu peguei 3 informações de tabelas diferentes, na verdade, 6 informações de 3 tabelas diferentes, código e nome, e através das junções que eu vou fazer. Né? Vou só ressaltar um pouquinho aqui em relação às junções, novamente, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que observar, as junções entre as tabelas, o que tem de relação com chave estrangeira. Entre banco e agência tem relação. Entre agência e cliente tem relação, tá? É o código da agência. Daí, entre cliente e saldo, também tem uma relação, tá? Que é cliente e saldo através do campo número da conta corrente. Então, é através dessas relações, desses campos de chave estrangeira ou chave primária, né, que a gente vai poder fazer os join, tá? Se eu precisar, como eu falei, fazer a relação direta de saldo com o banco, eu não vou ter essas informações. Tá? Eu preciso necessariamente ter uma informação que faça essa junção, senão não consigo. Ah, se tiver tabelas no meio, intermediárias, que a gente consegue chegar, beleza. Só fazendo joins entre elas, senão não vai conseguir. Dessa maneira aqui, então, é um outro exemplo, né? Depois eu passo para vocês. Também, através desse segundo exemplo, vocês podem fazer os demais exercícios. Tá? E os primeiros são em relação a esse banco que eu mostrei aqui, que é bancos agências. Tudo que tiver em relação a bancos e agências vão utilizar esse banco aqui, que a gente também, inclusive, já fez alguns exercícios.